Salve turma, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos para vocês todos os dias aqui no canal Gigante Alvinegro, falando de Ceará todos os dias aqui às 9 da manhã. E hoje vamos repercutir aquela aquele empate do Ceará com gostinho de vitória diante do Vasco lá em São Januário. E vamos falar um pouco, trazer o que os jornalistas da mídia cearense trouxeram e também a nossa opinião aqui sobre o contexto de toda a partida. Vamos lá. Turma, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. Estamos rumo aos 2.800 inscritos aqui no canal do Gigante e é muito importante que você nos ajude nessa nossa metinha de crescimento. É muito importante que a gente cresça aqui no YouTube. O seu like e a sua inscrição nos ajudam a ir cada vez mais longe aqui. É a forma gratuita que você tem de ajudar o canal do Gigante Alvinegro. Vamos lá começar os assuntos desse vídeo. E pra gente começar eu quero trazer os números da partida. E em cima disso eu vou comentar a minha opinião que eu achei sobre o jogo. Espera aí um instantinho que deu erro aqui, vamos lá. Pronto. Os números da partida são esses. O Vasco teve 64% de posse de bola, o Ceará 36%. Foram 16 finalizações para o Vasco e 12 para o Ceará, mas a gente tem que se atentar ao número de finalizações no alvo. O Vasco deu 5 finalizações no alvo, o Ceará 7. Isso mostra que a efetividade, pelo menos nas finalizações, do Ceará foi um pouco melhor. Além de 3 escanteios para cada lado, 19 faltas cometidas pelo Vasco e 10 faltas cometidas pelo Ceará. Eu achei o Matheus Candançan altamente caseiro. Por mais que o Ceará tenha feito menos faltas, as faltas que o Ceará fez muitas vezes nem precisavam ser marcadas. Infelizmente, cara. Infelizmente. Foi um jogo complicado. A arbitragem dele, não achei que condicionou o resultado. Rodriguinho foi bem expulso, mas ele picotou um pouco a partida mais do que deveria. Mas em cima desses números, vamos lá, minha opinião sobre o jogo. O primeiro tempo eu achei bem feio, principalmente o meio-campo do Ceará, que não conseguia reter a bola. Não conseguia, era só tentativa de chutão, a bola chegava na defesa, era um Deus nos acuda. Os primeiros minutos de jogo ali, o Ceará teve bastante dificuldade em conseguir marcar. O Coutinho fazia o que queria na defesa do Ceará. E o resultado disso foi aquela falta que o Fabiano fez e o golaço do Coutinho na sequência. Só que o Ceará conseguiu reagir muito rapidamente. 6 minutos depois, o Ceará fez pressão na saída de bola do Vasco. O zagueiro ali errou, o volante, enfim, errou o passe. O Paulo Baia recupera, faz um belo drible dentro da área e chuta para a bela defesa de Léo Jardim. E no rebote, Galeano faz o seu 5º gol no Campeonato Brasileiro, que vem ajudando bastante. O Galeano é esse jogador de área que ajuda ali, né? Por mais que ele não seja um jogador de área, mas ele sempre tá ali no rebote. É um jogador que a gente pode contar com isso dele. E o jogo segue, o Vasco continua dominando certa parte, mas mais pro final do primeiro tempo o Ceará retoma mais ali o controle da partida, consegue ter ações melhores e até assusta um pouco mais. Mas no geral foi um jogo que não teve muitos sustos, se eu posso falar assim. Segundo tempo, o Vasco volta melhor, né? O Diniz promove algumas mudanças bem ousadas e o Vasco vem mais para cima do Ceará. O Léo Condé dessa vez, né, a gente reclamou muito na partida diante do Juventude, mas dessa vez ele acertou nas suas mudanças e uma delas foi a mudança do Rodriguinho, que entrou aos 22 minutos, se eu não me engano, e conseguiu ser expulso 5 minutos depois. Naquela jogada bizarra que ele veio solando o tornozelo do jogador do Vasco. Cara, infantilidade aquilo ali. Eu sei que é um jogador de 22 anos, é inexperiente, mas, cara, ele foi cabaço naquela jogada. E o jogador ainda demorou a sair. Claramente uma jogada para vermelho ali, sem dúvidas, pegou no tornozelo. E ainda deu trabalho para sair depois. No geral, eu achei uma infelicidade, mas ao mesmo tempo uma cabacice dele.
Após isso, o Vasco veio para cima, ali uma jogada pelo lado direito deles de ataque, conseguiu mandar a bola rasteira em velocidade para dentro da área, e o zagueiro, que estava estreando, conseguiu fazer o gol ali. E naquele momento a torcida do Ceará já esmureceu. Por quê? Cara, um jogador a menos, 2-1 para outro time, mas quem esmureceu foi a torcida. O time não. O Ceará continuou concentrado na partida, o Léo Condé promoveu mudanças ousadas, colocou Vina em campo, colocou Fernandinho, colocou Pedro Henrique, foi para cima do Vasco. E o resultado disso é que aos 49 minutos, após um lançamento de William Machado, Fernandinho briga contra 2 defensores do Vasco, chuta no gol, Léo Jardim pega mais uma vez, mas Pedro Henrique no rebote consegue fazer o gol de empate do Ceará. Um gol esse que pra gente foi quase um gol de vitória, porque acaba que o Vasco é um adversário direto da gente, se vence ia ficar cheirando o nosso cangote a 1 ponto de distância, mas com o empate continua 4 pontos atrás da gente, uma distância mais segura em relação ao adversário, e a gente consegue abrir 5 pontos da zona de rebaixamento, porque o Vitória perdeu. Então foi uma rodada importante pra gente, onde Juventude perdeu, Vitória perdeu, Santos empatou, Vasco empatou com a gente, o Atlético Mineiro, que era o adversário do Santos, também empatou, o Internacional perdeu. Acaba que quem estava próximo a gente ali, que venceu, foi apenas o Corinthians, né, que acabou passando da gente, mas a gente no final de tudo ficou na mesma 11ª colocação do começo da rodada. Acabou sendo uma rodada boa pra gente. Vamos lá. Vamos colocar agora aqui as opiniões dos jornalistas, né? Vou trazer aqui primeiro a do Caio Costa, que é a opinião já pós-jogo ali no Instagram do Futebolês. Vamos ver o que o Caio Costa falou. Um resultado com a marca de uma equipe que se recusa a se dar como vencida. É assim que a gente pode simplificar um pouquinho esse empate do Ceará diante do Vasco da Gama, lá em São Januário. Depois de um primeiro tempo que toma um gol no início, o Ceará se torna uma equipe mais agressiva na marcação, forçando o time vascaíno a diversos erros de saída de bola. Inclusive, conseguiu um empate com o Galeano dessa forma. Inclusive, poderia ter saído para o intervalo vencendo a partida, afinal de contas, criou para isso, forçando o time vascaíno a cometer erros quando saía para o jogo. O segundo tempo já foi um jogo mais amarrado, mais estudado. Até mesmo esse erro de saída do Vasco, o Ceará conseguia pressionar na marcação, conseguia forçar, aconteceram, mas não aconteceram com a mesma frequência da primeira etapa. Até que veio o lance capital aos 28 minutos, quando o Rodriguinho, que acabara de entrar para deixar o time com mais mobilidade no lugar de Lourenço, foi expulso. E não deu nem muito tempo de assimilar o golpe, das substituições darem muito resultado. Uma jogada pelo lado direito, o Vasco fez o 2-1. Um resultado que, convenhamos, não refletia o que foi o jogo até o momento de 11 contra 11. Então tudo se encaminhava para uma derrota bastante dolorida, pelo que o Ceará tinha produzido. Mas, como eu falei, é um time que carrega, desde o ano passado, essa marca de não desistir, de não se dar por vencido. E aí, na base da raça, numa bola longa, o Fernandinho ganha da zaga e no rebote, Pedro Henrique fez o gol de empate, que deixa o resultado mais justo, mais convincente, digamos, que retrata mais do que foi o jogo, do que seria uma vitória vascaína, e deixa o Ceará com 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e ganhando a posição do Internacional na tabela. Tá aí. Caio Costa comentou muito o que a gente comentou aqui agora há pouco, né? Então, sinal que o gigante está sabendo comentar também. Mas agradecer aí aos comentários de Caio Costa. Eu vou trazer Renato Manso pra gente ver o que o Renato falou também. Ele que teve uma visão mais de fora. O Caio tava na transmissão, o Renato viu o jogo de casa. Então vamos ver o que o Renato falou. A grande verdade é que o Ceará não merecia perder hoje pro Vasco em São Januário. Um 2-2 que para mim diz mais o que foi o jogo do que uma possível vitória do time carioca. Até porque o lance que poderia ter sido capital foi a expulsão do Rodriguinho. Até então, o jogo ali no 1-1 era um Ceará que ficava muito mais com a bola do que o Vasco pressionava e fazia uma blitz ali ao gol do Bruno Ferreira. O Ceará chegou pouco ao gol do Léo Jardim, principalmente no segundo tempo. Mas a marcação do Ceará forte e alta contra um time do Fernando Diniz me chamou bastante atenção. Um time que pressionou, que não abdicou de jogar e que dentro da sua estratégia fazia um jogo muito correto. E eu gravaria um vídeo aqui lamentando uma derrota para um time que não criou, para um time que não sufocou o Ceará jogando com o estádio lotado a seu favor. E o gol do Ceará no final é um prêmio
para um time que não se deixa se entregar. É um time que não desiste mesmo com um jogador a menos. O Ceará empata contra um Vasco de um time que tem posse de bola, que tem finalizadores, que tem um investimento maior, mesmo com um jogador a menos. Premiando um time guerreiro, um time organizado, um time que luta. Imperfeito, é verdade, mas com muito brio e que fez valer demais esse ponto. É para ser muito festejado, porque não é só um ponto no campeonato, é uma amostra do caráter dessa equipe alvinegra. Tá aí a opinião do Renato, né? Cara, sempre me pega os comentários do Renato. O cara aqui, ó. Mas não perdeu, come manga. Aí, ó, os caras. Ele torce Ceará. Faz tempo já, ele disse na TV ao vivo. Macho, pelo amor de Deus, mano. Os caras insistem em não conhecer quem criticam. Cara, o Renato é torcedor do Ceará. Ele é um baita jornalista, por isso acontecem esses comentários aqui. Porque ele é imparcial. E é como se deve ser. Ele é imparcial, eu não, tá? Vamos ver o que o Jussier Cunha falou agora. Jussier que... torcedor do Vozão não, torcedor do Leão, né? Tem a camisa dele com a tufa, que todo mundo fala. Jussier, torcedor do Botafogo. Ai, ai. Fala, Jussier! Nada conecta mais um time ao seu torcedor do que a postura de não entregar os pontos, de uma postura de time lutador, ainda que com limitações, de um time que se nega a perder o jogo, que vai até o último instante, que não tem essa de jogar a toalha, e esse é o Ceará. O Ceará tem esse DNA. Tá correndo nas veias do Ceará essa característica. Nada é mais forte do que essa conexão em que o torcedor se sinta representado dentro de campo. É um ponto a ser comemorado e um ponto a ser exaltado da forma como foi conquistado. Nada... Isso é verdade, uma das coisas que a gente mais cobra é raça. E tudo que o José falou aqui é sobre isso, é sobre raça, sobre entrega, sobre vontade, e foi o que os jogadores demonstraram dentro de campo ontem ao buscar o resultado, né? Vamos colocar aqui agora outra fala do Renato, que ele falou sobre o Pedro Henrique e a possibilidade da retomada da confiança do Pedro Henrique após o gol eu só quero falar vitória, porque o sabor é de vitória. Mas após o gol do empate de ontem. O Pedro Henrique é esse cara que pode fazer a diferença. Acho que ele pode ganhar mais confiança para ajudar mais ao longo da temporada. Acho que ele é um cara que pode ajudar mais e fica essa esperança de ter o cara de volta. Se emocionou no final da partida. E é isso. Ter um cara de um nível maior, talvez um dos melhores do elenco, e que pode entregar, pode render. Batendo e o Pedro Henrique muito bem localizado. Critiquei, inclusive, outrora o Pedro Henrique. Acho que merecia crítica mesmo, pelo nível de jogo, mas é o cara que chega e pode fazer a diferença para o Ceará. E a crítica ao Pedro Henrique é exatamente por isso. Por esperar dele exatamente esse poder de definição. Exatamente, a gente critica o Pedro Henrique porque a gente sabe que ele pode, né? Ninguém está criticando um jogador que não pode fazer o que ele fez. A gente critica porque a gente sabe que ele pode fazer isso, né? Vamos passar aqui agora para a resenha cancelada lá da Cazé TV. Agora vai ser essa porra aí, cara. A Cazé TV vence lá na Copa Sérgio, aí bota o cara dançando. Aí o Vasco vence, aí bota o cara dançando. Tomando cu. Prometeu tudo e entregou nada. Here I come. Agora vai ser essa... Cancelada. Vamos ver agora os cavalinhos do Fantástico. Vamos ver. Terminou Vasco e Ceará. Aqui, né? Eu sei, eu estava lá, ora pois. Eu vim correndo para participar do Fantástico. Você não ficou até o final do jogo, não? Não, mas faltava só 2 minutos. O que de mal poderia acontecer? Vem cá, vamos assistir. Vasco e Ceará em São Januário. Felipe Coutinho cobrou falta e colocou onde quis. Coutinho, é dele o gol do Fantástico de hoje, candidato ao troféu Léo Batista de gol mais bonito exibido no Show da Vida em 2025. Mas aí o Vasco entregou a paçoca. Ô gajo, toma lá esta paçoca de Belém. Paçoca com coco, hein? O Matheus Cocão bobeou, o Léo Jardim até defendeu o chute do Paulo Baia, mas o Galeano empatou pro Ceará.
O zagueiro colombiano Carlos Cuesta botou o Vasco na frente. Apareceu como um atacante para fazer 2-1. Mas aos 49 do segundo tempo, faltando 2 minutos para o jogo acabar, William Machado deu chutão, Fernandinho ganhou do PH, chutou e no rebote o Pedro Henrique empatou para o Ceará. 2-2. O jogo só termina quando acaba, Vascaíno. Olha só, é ótimo. Aí, né, o jogo só termina quando acaba, é verdade, viu? É verdade verdadeira. E pra gente finalizar nosso vídeo, vamos trazer os jogos de ontem e a tabela, né? Vamos ver como é que ficou a tabela. O Bragantino empatou com o Sport, resultado pra gente excelente. Deixa o Sport afundado. E, na verdade, se ganhasse era ainda melhor, tá? Eu preferia até que o Sport ganhasse. Bragantino fica ali próximo ainda, né? Atlético Mineiro empatou com o Santos, esse resultado também foi ótimo pra gente. O Juventude, que perdeu pro Flamengo, também foi ótimo pra gente. A gente volta a abrir pelo menos 6 pontos do Juventude, importante, né? Manter distância pra turma lá de baixo. São Paulo venceu o Botafogo, esse aqui nem fede nem cheira pra gente. E o Vasco da Gama e Ceará 2-2. E hoje, pra finalizar a rodada, tem Bahia e Cruzeiro. E a tabela ficou assim, né? Flamengo mais líder do que nunca, com 50 pontos. Palmeiras 46, Cruzeiro 44, o Mirassol, que Mirassol, cara, 38 pontos, 21 jogos, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Cara, que campeonato faz o Mirassol, viu? Bahia tem 36 pontos, é o quinto. Botafogo com 35 é o sexto. São Paulo também com 35 é o sétimo. Bragantino com 31 é o oitavo. Corinthians com 29 é o nono. Fluminense com 28 é o décimo. Ceará é o 11º, mesma pontuação do Internacional, também 27. Atlético Mineiro e Grêmio é o 13º e o 14º com 25. A turma do 23, que é o Vasco e o Santos. E o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona, com 22, seguido por Juventude com 21. Fortaleza com 18 e Sport Recife com 11. Essa é a tabela do Brasileirão. Turma, mas é isso. Agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Tamo junto demais. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Valeu!